Olá, sou a professora Irisane Vieira, estou aqui de novo para falar com você. Larga esse videogame, sai da frente da televisão e vem aprender um pouquinho sobre gênero textual. Vai ser importante para a sua vida, não só para o Enem, não só para concurso público, mas para que você tenha um novo entendimento do mundo, um entendimento mais amplo, porque eles nos beneficiam dessa maneira. E hoje a gente vai falar de um gênero muito importante que todo mundo deveria ler e ler todos os dias. Reportagem. Por quê? Por que ler uma reportagem, né? Que gênero textual é esse? É um gênero jornalístico, ele é um gênero investigativo, não era para ser opinativo, era para ser meramente informativo, mas nós sabemos que com a tendência de mercado, muitas coisas mudaram. Vamos lá? A reportagem é um gênero jornalístico que transmite uma informação por meio do jornal escrito ou televisivo, rádios, revistas e sites. O objetivo da reportagem é levar os fatos ao leitor ou telespectador de maneira abrangente. Na reportagem, o repórter faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute, argumenta. Quais são então as características desse texto? Ele é um texto que é escrito em primeira ou terceira pessoa, apresenta título e subtítulo, trata de temas sociais, políticos, econômicos e etc. A linguagem é simples, clara e dinâmica, e o discurso pode ser direto ou indireto. Objetividade e subjetividade é a característica dessa linguagem. É uma linguagem formal e os textos são assinados por um autor. Quem nunca leu uma reportagem? Quem nunca viu, né? É bem interessante. Nós temos muitos jornais, muitos programas televisivos que nos trazem esse gênero textual. E qual é a estrutura de uma reportagem? Ela e a notícia são iguais? São similares? Qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Vamos continuar? A estrutura da reportagem. A reportagem escrita é dividida em 3 partes. Manchete, que geralmente é aquele título em letras garrafais que vem, o lead, que o lead nada mais é que aquelas perguntas respondidas na notícia, o que, como, quando, onde, né? E o corpo, que vem detalhando mais o assunto tratado ou a informação dada. Ela tem um título principal e título secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal, que é o mais abrangente, chamado de manchete, e um outro secundário, uma espécie de subtítulo mais específico. Olhem aí no slide. A capa da revista Veja, nós temos aí o vírus do medo, em letras bem grandes, né, chamando bastante atenção, que é o título principal, que nós chamamos de manchete. E logo abaixo nós temos um título secundário, que vem especificando melhor a manchete da revista. Nós temos aí também, mostrando a vocês, uma reportagem. Essa reportagem, ela traz como título principal, cadê o respeito com os nossos mestres? E logo em seguida, nós vemos vários textos que, inclusive, eu grifei de amarelo para que vocês entendam que ele é composto não apenas de um único texto ou de uma única visão, porque a reportagem ela traz a notícia e, além da notícia, ela traz depoimentos, ela traz estudos relacionados, ela traz opiniões de internautas, ela enriquece todo o assunto, porque ela é um texto investigativo, então ela aprofunda o assunto que ela traz. Nós temos aí também a pirâmide invertida, que nós, quando estudamos a notícia, nós trabalhamos isso aí, que nós chamamos de lead e do corpo da notícia, que geralmente faz parte dos primeiros parágrafos da notícia. Qual a estrutura da reportagem? Como falei anteriormente, o lead. E o que vem no lead? Na linguagem jornalística, lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes, que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Aí um exemplo
de onde nós identificamos o lead de uma reportagem, no primeiro parágrafo dela. E agora nós vamos falar sobre o corpo da reportagem, o corpo do texto. Ele tem um desenvolvimento bem mais aprofundado do que o corpo da notícia, gente, tá? Mas sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Temos aí um exemplo, né? A primeira coluna do texto, o primeiro parágrafo lá traz o lead e logo em seguida o corpo do texto, que é o aprofundamento desse assunto. Além disso, a reportagem pode apresentar imagens e legendas. As legendas são os textos que aparecem logo abaixo das imagens. É comum também haver trechos de entrevistas com especialistas em reportagens sobre um determinado assunto. Olhem aí, nós temos a manchete, nós temos ali ao lado algumas chamadas e grifado de roxo as legendas das imagens. Todas as legendas precisam ter esse crédito, precisam dizer sobre a que se reportam e de quem é a fotografia. Ok, então qual a diferença entre notícia e reportagem? Olha aqui para mim. A notícia, ela é mais imediata. Ela tem que atender essa necessidade do imediatismo de transmitir a informação. Então, ela não é aprofundada. Ela traz, sim, o lead com aquelas perguntas o que, quando, como, onde, por quê, mas ela não aprofunda de forma investigativa como a reportagem. Até porque a reportagem pode, num outro momento, trazer essa investigação. A notícia não. Inclusive, nós temos as notícias que se chamam de quentes e frias. Quais seriam as quentes? É aquilo que a gente chama também, às vezes, de furo de reportagem. Poxa, ninguém publicou, eu vou publicar primeiro, é o furo de reportagem, né? O furo da notícia. Então, a notícia ela é muito imediata e ela é menos abrangente que a reportagem, ok? Vamos lá. Notícia versus reportagem. Notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. A reportagem questiona causas, efeitos de um fato determinado. A notícia, ela é factual, apuração e publicação imediata, conteúdo válido em curto prazo. Já a reportagem, não. A apuração é mais extensa, é um prazo maior para a elaboração do conteúdo e ela vale por um prazo mais longo. A notícia tem um conteúdo no modelo da pirâmide invertida, como eu mostrei para vocês, que contém o lead. Já a reportagem é um conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens, né, e citações, mas ela traz todas as informações contidas na pirâmide invertida, que nós chamamos de lead da notícia. Ok? Nós temos também, eu fiz a divisão aqui de uma forma mais didática, de tipos de reportagem, que nós temos a reportagem expositiva, interpretativa e opinativa. Como elas se diferenciam? Vamos ver aí. A reportagem expositiva, os fatos são apresentados de forma simples e objetiva. Na interpretativa, são estabelecidas conexões entre os acontecimentos e apresentados e os comentários sobre eles. Na opinativa, os fatos são apresentados evidenciando-se a opinião do repórter. Era menos usual, mas hoje, na atualidade, a gente vê bastante uma reportagem opinativa. Porque não sei se vocês sabem, mas o jornalismo ele é dividido entre o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo. A reportagem era para estar dentro do informativo, mas hoje nós temos algumas mudanças. Quero agradecer a vocês a atenção, espero ter contribuído, ok? E fica com a gente também lá na plataforma Edu, que tem algumas atividades, terá reportagens para que vocês leiam também, para que vocês se familiarizem e tirem todas as dúvidas sobre esse gênero. Gente, isso é importante demais para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer concurso público, mas principalmente para você que quer ser um cidadão crítico, socialmente falando, para que você possa, de alguma forma, contribuir para a melhoria da nossa vida, do nosso mundo e do nosso planeta, ok? Obrigada e até a próxima.